Devo, não nego, pago quando puder. A frase popular está longe da realidade. Quem está endividado sabe que as contas não esperam. Mais da metade das famílias brasileiras entrou em 2018 com contas atrasadas. Mas imagine pagar tudo em dia e mesmo assim ter o nome incluído indevidamente na lista do Serasa. Isso aconteceu com um homem que teve os documentos clonados no Maranhão. Em tempos de crise, não ficar endividado é um desafio para muita gente. Não é um cristão que não tenha dívida. Eu acabei de pagar uma dívida minha, estou pagando aos poucos. Tá difícil ficar sem se endividar. Eu, por exemplo, sou estudante, não estou trabalhando no momento, estou no meu último semestre de formação. E ainda assim estou acumulando algumas dívidas. E aí, assim, é cobrador ligando. E não tem outra saída. Se não quitar a dívida, o nome vai parar na lista de maus pagadores. Meu nome já foi pro lixo há muito tempo. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, revelou que o percentual de famílias brasileiras com dívidas aumentou de 59% em 2016 para 62,2% em 2017. Mas e quando você não faz dívida e, mesmo assim, seu nome vai parar na lista de inadimplentes? Apareceu uma conta no meu nome, né? Lá em casa, meus dados, tudo. Sem eu ter feito a conta. De um rádio relógio, né? Na época. Paguei para limpar meu nome, mas que não era minha, entendeu? Situação mais comum do que parece e que pode acontecer quando seus dados vão parar em mãos erradas. Valéria teve os documentos falsificados e só descobriu depois que vendeu um carro e, mesmo assim, começou a receber multas. Ao questionar no Detran do Distrito Federal, ela soube que o comunicado de venda do veículo tinha sido retirado e que o carro ainda estava no nome dela. E pior, alguém usou um RG falso para cometer a fraude. Era uma RG com o meu número de RG, minha data de nascimento, mas estava errada a foto, não era eu, com nascimento em Planaltina de Goiás, sendo que eu nasci em Brasília. E aí eu percebi que era uma falsificação do meu RG. E a pessoa usou os meus dados para fazer esse retirado de comunicado de venda. E foi justamente por causa de documentos falsos que o nome de um consumidor do Maranhão foi parar no cadastro de inadimplentes. Um estelionatário financiou um carro junto à Caixa Econômica usando os dados dele e não pagou as prestações. Com o nome sujo, ele descobriu a fraude e tentou resolver a situação diretamente com a instituição financeira. Sem sucesso, ele recorreu à justiça. Em primeira instância, a Caixa alegou que a inscrição no cadastro de inadimplentes é um direito do banco, uma vez que ele fez o financiamento do carro e não pagou a dívida. E com isso, ganhou a ação. Inconformado com a decisão, o consumidor recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ao analisar o caso, a sexta turma do TRF1 entendeu que a fraude ficou comprovada. Os documentos usados pelo fraudador para o financiamento são diferentes dos apresentados pelo consumidor. Em casos parecidos, a Justiça já entendeu que instituições bancárias são responsáveis pelos danos em casos de fraudes ou delitos praticados por terceiros. Por isso, condenou a Caixa Econômica a pagar R$10 mil de indenização por danos morais ao consumidor. O diretor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo conta que é comum as instituições financeiras negarem a responsabilidade. O banco ele sempre se faz de vítima nessas ações. Ele fala que ele também não teve culpa. O problema é que ele que fornece o serviço. E pelo código ele tem que fornecer o serviço sem qualquer risco. O risco da atividade econômica é dele. Ele lembra que golpes como esse acontecem a todo instante. Existe um dado do fim do ano passado, 2017, do Serasa, que ele aponta que a cada 15 segundos é feita uma tentativa de golpe em um CPF. Não quer dizer que ela é efetivada. Então,
Então, a cada 15 segundos, um brasileiro está exposto a essa tentativa de golpe. O pior é que o consumidor ele fica totalmente vulnerável. Esta delegada alerta para os cuidados que o consumidor deve ter para evitar esse tipo de problema. A regra básica que a gente orienta é não fornecer os dados pessoais ou a cópia dos documentos a pessoas desconhecidas. Mas esses dados eles podem ser adquiridos de uma forma ilícita, né, por hackers ou então pela compra indevida de dados por empresas e sindicatos. O jeito é tomar todo o cuidado possível, porque o que ninguém quer é ter uma surpresa desagradável dessas. Porque nosso nome é precioso, né? E a gente tem que preservar.